Olá! Na história de hoje vamos conhecer Sócrates e Renata, que passaram por uma grande tempestade. Mas calma, no final ficou tudo bem, porque Jesus estava no comando desse barco. Meu nome é Sócrates, eu estou casado com a Renata há 18 anos e eu nasci na fé, a gente usa essa expressão, mas eu passei 10 anos afastado do Evangelho e há 10 anos eu estou de volta ao Evangelho aqui nessa igreja Iprabe Renascer. Meu nome é Renata, eu por muito tempo fui católica, eu nasci num berço católico e minha família toda é católica. Há 10 anos atrás nós começamos a visitar a igreja, né, a Iprabe Renascer. E ele decidiu fazer a reconciliação e eu aceitei a Jesus. Bom, como fruto desse relacionamento, desse casamento, a gente constitui uma família. Então hoje somos lá em casa, eu, a Renata, e temos 2 rapazes. Primeiro, nosso primogênito, o Anderson Bruno, e o segundo é o Samuel Lucas. No casamento existem as lutas, existem as tribulações, existem as dificuldades. Não foi diferente no nosso casamento, né? A gente passou, assim, a gente pode usar essa expressão, passou pelo momento muito difícil, muito conturbado, muito delicado no que diz respeito à gestação do segundo filho, a gravidez da Renata e, consequentemente, no nascimento, que é o nosso filho Samuel. Aí eu queria compartilhar com vocês como foi a luta, como foi saber da notícia de como era a gestação, de como viria o Samuel para nós. Com 8 meses, eu fui fazer uma morfológica, uma ultrassom morfológica, e na ocasião a doutora me disse que ele tinha um líquido na cabeça e que esse líquido não tinha diminuído. Esse líquido não tinha sumido, porque o normal é ele diminuir. Com isso, eu saí da clínica sem chão. Eu lembro como se fosse hoje, totalmente arrasada, esperando, que era o desejo, né, do segundo filho, e já pensava em ligar, que 2 estava bom, quando veio essa notícia. E a doutora disse, você tem que ir urgente para Fortaleza. E o médico veio e disse, olha, você vai ter que ser operada urgente dia 25 de maio. Daí começou o milagre de Deus nas nossas vidas. Quando, dia 24 à noite, minha família, a família do Sócrates, toda indo lá na nossa casa, para, de certa forma, dar um apoio, né, dar uma palavra para a gente. O Sócrates veio para a reunião de varões, era uma segunda-feira, e eu fiquei em casa. Eu fui no banheiro e quando eu cheguei no banheiro, eu estava sangrando. Isso às 7 horas da noite. Eu liguei para o Sócrates. Quando ele chegou em casa, eu só entrei no carro e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a doutora disse, você está com 1 centímetro dilatado. Você tem que correr para Fortaleza, agora. Aí eu lembro que eu disse assim, doutora, a senhora pode me operar aqui em Itapipoca? Ela disse, não, eu lhe opero, mas se você e seu esposo assinar um termo de responsabilidade, porque eu me responsabilizo pela sua vida, não por a vida dele. Com isso eu saí daqui 10 horas da noite. Fui de ambulância, o Sócrates ficou, eu fui com a tia. Quando eu cheguei em Fortaleza, era 11h30. Eu já estava com 8 centímetros dilatado, prestes a ter o Samuel. E a doutora olhou para mim, você não pode ter essa criança normal, você tem que ser operada agora. Me colocou no soro para me levar para o centro cirúrgico. Quando eu passei na porta do centro cirúrgico, Samuel nasceu normal. Ele nasceu, quando ele nasceu, a doutora virou ele, olhou para mim e disse, você sabia disso aqui no seu filho? Eu sabia do líquido na cabeça, que é a hidrocefalia, mas da medula exposta eu não sabia. Daí foi que eu fiquei de 1h da manhã até 5 horas da manhã, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido. E eu tinha visto o Samuel de costa. Não tinha visto o rosto dele, não tinha tocado ele. E aí
Assim que o Sócrates chegou, me beijou, me abraçou e foi nesse lugar que só os pais tinham acesso. Quando ele foi, ele tirou uma foto do Samuel para mim ver. Eu via meu filho tão perfeito, tão perfeito. Ficamos naquele hospital 17 dias. E aí, com 2 dias de vida, o médico chegou no hospital e disse que ia operar o Samuel. A enfermeira foi no quarto e disse: Renata, vá lá no médio risco agora, que seu filho vai ser levado para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei lá, já tinham levado ele para o centro cirúrgico. E eu não vi mais ele. Foram 6 horas de cirurgia. Mas a gente conseguiu vencer. Foram muitos dias de antibiótico. Os irmãos davam muita palavra. O Sócrates nunca me abandonou. Mesmo aqui em Itapipoca e eu lá. Aí com 15 dias veio a outra cirurgia, que era a válvula, né? Bom, para mim, como pai, é uma dificuldade também não diferente da Renata, né? A gente, até para mim, a dificuldade por conta da distância, de estar todo o tempo, eu me lembro que viajava 3 vezes por semana a Fortaleza e tinha que trabalhar, e tinha que estar em casa, e tinha que estar cuidando do Anderson também, que ele ainda era pequeno, e a gente tinha muito cuidado, né? Porque lá em casa a gente sempre foi daqueles de que não deixar o nosso filho com ninguém, sempre chamar para nós a responsabilidade de estar cuidando dos nossos filhos. E nas lutas, a Renata sempre esteve mais perto lá, mas eu como pai sempre tive a oportunidade de adentrar lá, inclusive na segunda cirurgia que ele fez lá ainda dentro do hospital, eu estava lá, fiquei o tempo lá com ele, com a Renata, inclusive no momento da cirurgia foi eu que conduzi o Samuel ainda nos meus braços. Eu me lembro muito que a gente subiu uma rampa e quando chegou eu entreguei nas mãos da enfermeira e a enfermeira já estava lá dentro, eu nunca esqueço dessa cena. Ela voltou depois de quase 30 segundos e disse assim: pai, beija aqui a cabecinha do seu filho. E assim foi meio que ter dado uma facada no meu coração, mas graças a Deus, Deus conseguiu assim me dar força. Na realidade, ele não me dá força, ele é a minha força. E foi muito doloroso para mim. Me lembro muito também quando o Samuel saiu do centro cirúrgico, logo quando a gente foi ver ele e a gente teve acesso a que a gente chama de médio risco, ele todo entubado, e por uma ocasião lá aconteceu que ele estava ficando roxo, já estava ficando mesmo bem debilitado e eles me tiraram assim às pressas, correndo. Foi um alvoroço danado naquele hospital, me lembro muito, mas era um procedimento pós-cirúrgico que ele tinha feito e estava dando alguma complicação na respiração dele, mas graças a Deus a gente pôde ver a mão de Deus ali agindo naquele dia, naquele momento. E aí quando ele fez a segunda cirurgia, quando o médico foi dar alta a ele, pegou na perninha dele, aí levantou e a perna dele baixou. Aí o médico disse assim: o seu filho nunca vai andar. O Samuel não anda. Mas nada do que os homens disseram foi válido. Porque hoje a gente vê o Samuel aqui na igreja, em tudo que for para participar, ele participa. E o que é que eu vejo? Esse milagre que aconteceu na nossa vida, por mais que nós tivéssemos passado, nós passamos por muitas dificuldades, não foi empecilho para a gente servir na casa do Senhor. O Samuel nunca foi empecilho. As lutas, as dificuldades, o período que nós passamos de luta, que foi quando ele nasceu mesmo, que eu creio que foi o período mais difícil, não foi uma dificuldade, não foi um empecilho para servir. Não foi um empecilho para não vir, para não estar aqui. Aí hoje eu vejo que o que me fortalece, o que nos fortalece, eu acho que hoje, eu tenho certeza, o que fortalece a nossa família é o cuidado, o amor e a casa de Deus.
E eu quero sempre continuar aqui, servindo juntamente com a minha família ao Senhor. Hoje o Samuel aí anda por aí na sua cadeirinha de roda, graças a Deus por isso. Ele se põe em pé às vezes, mas a gente acredita que no futuro Deus vai conceder a bênção para ele em nome de Jesus. Pronto, a respeito assim, essa questão de perspectiva de Samuel andar ou não, como eu havia dito, um médico disse que ele não iria andar, né? Que ele não ia ter força nas pernas. E o Samuel surpreendeu. Hoje, com 8 anos, ele fica em pé nas coisas. Ele brinca, ele fala, a coordenação motora dele é muito boa. Tudo que o Samuel fez, desde quando nasceu, foi tudo na faixa etária de uma criança normal. Uma criança, ele sentou com 6 meses, 5 meses, 6 meses, começou a nascer dentinho, ele come só, então tudo ele fez na mesma faixa etária de uma criança que nasce sem nenhum problema. Então, assim, eu acho que tudo foi um milagre de Deus. Tudo que aconteceu na nossa vida com relação ao Samuel foi, assim, a mão de Deus, o agir, sabe? O cuidado de Deus com a gente. O Samuel é um milagre, é o nosso milagre. Assim, lutas, dificuldades, todos nós passamos. Eu creio que todos os casamentos passam por dificuldades, passam por lutas, todas as famílias. Mas a gente tem que saber, a gente tem que lembrar que existe um Deus. E que esse Deus, ele restaura, ele sara, ele cura, ele cuida, sabe? Ele faz milagre. Então, nós cremos no milagre, nós cremos no nosso milagre, nós cremos no seu milagre. Então, nós cremos que Deus, ele é capaz de fazer assim infinitamente mais do que nós pensamos. E foi o que ele fez com a gente. A gente não pensava, como é que o Sócrates e eu, nós um dia pensamos que nós iríamos sair dessa situação. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui para contar o nosso testemunho, para contar o que nós passamos. E que Deus venha mais e mais nos abençoar. Bom, aqui como igreja, eu quero ser grata a Deus por estar servindo a Deus aqui nessa casa, para Abra Renascer. Sempre esteve nos apoiando, sempre esteve nos ajudando nas suas orações, nas suas intercessões. Cada irmão, cada irmã esteve assim, orando por nós, pelo Samuel, pelas recuperações, pela cirurgia, pelos pós-cirúrgicos que ele fez. Nós, em Cristo, somos muito gratos a Deus por estar servindo a Deus aqui nessa igreja. A vida é cheia de desafios, mas a melhor parte disso tudo é que Deus não desperdiça as oportunidades de acrescentar a nossa fé. Lembre-se, Deus é soberano sobre qualquer tempestade.